no coração fervente de uma Europa instável, onde impérios tremiam e nações armavam-se como predadores à espreita, bastou um único disparo, um estalo seco no silêncio de uma manhã cinzenta para acender o estopim do maior banho de sangue que o mundo já conhecera. Era 28 de junho de 1914. Em Sarajevo, uma cidade sufocada pela tensão e pela vingança, dois mundos colidiram. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, fazia sua última viagem. A multidão olhava. Alguém entre eles, jovem, franzino, pálido, como um fantasma da nova era, carregava em seus bolsos o caos de 4 continentes. Com um único disparo, Gavrilo Princip não apenas matou um homem, ele libertou um monstro. As potências dormiam com os dedos no gatilho e agora, uma após outra, despertariam em fúria. 1914, o início do fim. Esta é a história do primeiro passo rumo ao inferno, a centelha da Primeira Guerra Mundial. Quando a bala disparada em Sarajevo ainda ecoava, algo muito maior já começava a se mover nas sombras. Não era apenas um assassinato, era a faísca num barril de pólvora cuidadosamente preparado por décadas. Em julho e agosto de 1914, o mundo viu a diplomacia fracassar de forma catastrófica. As alianças secretas e os tratados de defesa, forjados para garantir segurança, se transformaram em armadilhas mortais. Como peças num tabuleiro de xadrez sangrento, as nações começaram a declarar guerra umas às outras numa sequência implacável, uma reação em cadeia que ninguém mais poderia deter. Ultimatos foram enviados, prazos expiraram e com o rompimento das linhas diplomáticas, o que parecia distante e restrito a um conflito local explodiu em um apocalipse global. A Europa mergulhou em uma espiral de ameaças, mobilizações e desconfiança enquanto a máquina da guerra despertava, faminta, impiedosa e pronta para engolir tudo ao seu redor. A história não era mais sobre diplomatas e monarcas, era sobre exércitos marchando para a destruição. O som dos canhões anunciando que a humanidade entrava num pesadelo sem volta. O solo da Bélgica, outrora tranquilo, se tornou o palco de uma marcha sombria e implacável. O Império Alemão, com seu exército imponente, avançava sem piedade, quebrando acordos e fronteiras, transformando cidades em ruínas e vidas em cinzas. A invasão da Bélgica não foi apenas uma estratégia militar, foi um grito de horror que despertou o mundo para a brutalidade que estava por vir. Crimes de guerra se multiplicaram, enquanto o Reino Unido, chocado e indignado, se lançava no conflito, decidido a deter a sombra que ameaçava engolir a Europa. Na Batalha do Marne, a resistência frenética e desesperada das tropas francesas e britânicas fez o impossível, segurou o avanço alemão. Mas essa vitória não trouxe alívio. Ela marcou o início de uma nova era, onde o horror seria medido não pela velocidade das batalhas, mas pela imobilidade da guerra. O fronte ocidental tornava-se um labirinto de trincheiras, onde o medo e a morte se tornavam companheiros constantes. Os demônios do fronte haviam acordado e o mundo jamais seria o mesmo. Aqui, a guerra se transformou numa prisão de lama, medo e desespero. De 1915 a 1917, homens se enterraram vivos, não para se esconder, mas para sobreviver. O silêncio entre os disparos era quebrado pelo som dos ratos roendo ossos, pela fumaça do gás mostarda que corroía pele e pulmões, e pelos gritos de quem perdia a sanidade em um cenário onde a esperança morria lentamente. Cada trincheira era um labirinto de morte, um limiar entre a vida e o fim, onde o inimigo não estava só do outro lado, mas dentro de cada soldado, consumindo sua alma. A guerra de movimento deu lugar a uma estagnação cruel, onde os dias e as noites se confundiam e a sobrevivência era um ato de resistência contra um inferno que parecia eterno.
Neste lugar esquecido por Deus, a humanidade foi testada até seu limite e muitos se perderam para sempre nas sombras das trincheiras. Quando a guerra saiu do solo, o horror se espalhou pelos céus e pelos oceanos. Zeppelins cruzavam os céus, lançando bombas que transformavam cidades em chamas. Caças rasgavam o ar, duelando em batalhas aéreas que pareciam danças macabras entre a vida e a morte. Nos mares, os submarinos alemães rasgavam o silêncio das águas, afundando navios sem aviso, civis incluídos. O naufrágio do Lusitânia foi um grito no escuro, uma lembrança cruel de que ninguém estava seguro. O céu e o mar tornaram-se campos de caça implacáveis, onde tecnologia e terror se uniam para caçar qualquer sinal de esperança. A guerra não poupava ninguém. O inimigo podia estar no ar, nas ondas ou dentro das próprias cidades, marcadas pelo medo e pela destruição. Enquanto o Ocidente afundava em lama e trincheiras, no leste e no sul, o fogo da guerra queimava com outra fúria. O Império Otomano, antigo e ambicioso, via na guerra uma chance de renascer. À força, em meio ao deserto e às montanhas geladas, tropas marchavam contra a Rússia, contra os britânicos e contra seu próprio povo. No coração do Império, um horror se ergueu: o genocídio armênio. Uma ferida aberta, onde centenas de milhares foram arrancados de suas casas, levados a marchas da morte, sufocados pelo ódio e pelo silêncio do mundo. Aqui, a guerra não era apenas contra exércitos, era contra a própria identidade, contra etnias inteiras. O fronte oriental era um cenário de colapso e brutalidade. Ali, o inferno não usava uniforme. Ele vinha em colunas de civis, em olhos famintos, em vales onde o eco não devolvia mais os nomes. Era o Oriente em chamas, e as cinzas ainda pairam no ar da história. Enquanto os impérios sangravam nas frentes de batalha, um outro colosso começava a ruir por dentro. A Rússia, imensa e exausta, estava prestes a explodir. Milhões de soldados russos eram enviados para a guerra sem armas, sem comida, sem motivo. No fronte, o frio matava mais do que as balas. Em casa, o povo morria de fome e de raiva. A confiança no czar evaporava, dia após dia, como o vapor nas fábricas que continuavam a moer carne humana. Em 1917, a revolução deixou de ser um sussurro e virou grito. Primeiro em fevereiro, depois em outubro, o Império dos Romanov caiu com um estrondo. O czar foi deposto, depois aprisionado e, por fim, executado junto com sua família. No caos, surgiram os bolcheviques, liderados por Lenin, prometendo paz, pão e terra, mas entregando guerra civil, repressão e ruptura total. A Rússia abandonava a Primeira Guerra para mergulhar na sua própria. Uma rebelião que destruiu deuses e coroas, um povo que incendiou o próprio país em busca de justiça e acabou abraçando um novo tipo de tirania. Quando tudo parecia afundar num impasse sangrento, uma nova força emergiu do outro lado do oceano. Por anos, os Estados Unidos assistiram à guerra como um espectador distante, indignado, mas hesitante. Mas a neutralidade tem um preço, e ele foi cobrado em sangue. Navios afundados, vidas civis perdidas, um telegrama interceptado, a promessa alemã de apoiar o México contra os americanos. O telegrama Zimmermann foi o estopim final. Em 1917, a maior potência industrial do mundo declarou guerra. E então, a máquina americana começou a se mover. Foram meses de mobilização, produção em massa, propaganda e treinamento. Quando os primeiros soldados chegaram à Europa, não traziam apenas reforço, traziam fôlego, moral e uma promessa de virada. As ruas da França vibraram com a chegada dos Doughboys, os garotos da América, mas sob seus passos, o chão ainda escondia cadáveres. A entrada do Cial-Sasseu não apagou o horror da guerra, mas acelerou o fim e plantou as sementes do domínio americano no século que viria. 1918. A guerra, que deveria ter durado semanas, já devorava seu quarto ano. Os corpos se empilhavam, a esperança rareava, e os impérios começavam a sangrar por dentro.
A Alemanha, encurralada e exausta, fez sua última aposta. Uma ofensiva brutal, rápida, desesperada. A ofensiva da primavera, uma tentativa de derrubar as linhas aliadas antes que os americanos chegassem em peso. Durante 100 dias, o mundo pareceu desabar uma última vez. A artilharia rugia sem trégua. Homens corriam sobre crateras, enlameados, sob chuva de fogo, mas não havia mais força para sustentar o monstro. As linhas alemãs se quebravam. Tropas desertavam. O povo morria de fome. E então, lentamente, o som dos canhões começou a desaparecer. O armistício foi assinado no dia 11 de novembro de 1918. Às 11 horas da manhã, o silêncio caiu sobre os campos de batalha. Mas não foi paz, foi exaustão. O mundo emergia do inferno cambaleando, cercado por ruínas, órfãos e fantasmas. Milhões mortos, gerações marcadas e a sensação amarga de que, apesar de tudo, nada realmente fora resolvido. 1919. Após anos de caos, as potências vitoriosas se reuniram em Versalhes. A promessa era de paz duradoura, justiça, reconstrução. Mas o que nasceu naquele tratado não foi reconciliação, foi rancor. A Alemanha foi humilhada, esmagada sob dívidas impagáveis, amputada de territórios e forçada a admitir culpa por todo o horror. Enquanto os líderes brindavam nos salões dourados, milhões retornavam para casa sem braços, sem pernas ou sem alma. Famílias em luto, cidades destruídas, economias à beira do colapso. A guerra havia terminado, mas o veneno ainda escorria pelas rachaduras do mundo. Na lama deixada por essa paz frágil, o extremismo começou a germinar. Novos monstros se formavam, alimentados pelo ódio, pela fome e pela memória do sofrimento. Versalhes não foi o fim, foi apenas o intervalo. O século XX havia começado, e seus fantasmas já estavam à espreita.